18 nomes que eu citei no meu vídeo anterior. E a cada um desses nomes tem um significado. A cada um desses nomes tem um porquê. A cada um desses nomes tem uma história ligada a esse nome. Mas vou pegar rapidinho 2 nomes para que podemos entender e para evoluir. Ifá Orunmila, que é o nome dele mais conhecido. É 2 nomes juntos. Ifá é um nome que vem de uma língua de uma povo de Egito, que é chamada Eia. É no dialeto dele que vem o nome Ifá. E Ifá vai dizer o quê? Ogbon, que é sabedoria. Aí temos também Orunmila. Orunmila, que é um nome que vem de Yorubá. Yorubá é a origem mesmo. Dialeto de Yorubá. Que simplesmente veio dizer Orun Tomen Tolela. Aqueles que sabem que vai ser salva. Então, só nesse nome a gente tem a sabedoria, o conhecimento e aquele que sabe sobre o futuro do ser humano. Como eu falei no meu vídeo anterior, não há Ifá sem Orunmila, não há Orunmila sem Ifá. Claro que ele é o dono da bandeja da adivinhação. Ele é o único dos orixás que tem esse poder. Não há outro orixá que tem o poder da adivinhação. Não existe. Ifá Orunmila é a única dos orixás que recebe o poder da adivinhação. É a única orixá que é testemunha do destino do ser humano. E melhor, é a única orixá que é mais próximo do ser humano. E é a única orixá também que tem a possibilidade de corrigir o Oriburuku, o destino ruim de um ser humano. Ifá Orunmila é a única orixá que o Olodumare deu a possibilidade de ir para um e descer por aí à vontade. Eu quero dizer o quê? Em todos os orixás, em todos os 201 orixás que temos no Ilhaie, somente Ifá Orunmila tem a possibilidade de ir para um e descer por aí quantas vezes ele quiser. Os outros orixás teve somente a permissão de descer com Orunmila, de passar um tempo no Ilhaie, cuidando dos seres humanos, de se materializar e de voltar para o Orun. Quando eles desceram para o Ilhaie, eles voltaram para o Orun somente quando eles terminaram a missão deles, se materializando e voltar para o Orun. Mas Ifá Orunmila teve a possibilidade de ir e voltar à vontade. De onde sair uma ditado Yorubá, dos mais velhos, onde ele fala que Ifá Orunmila é o passado, é o presente e é o futuro do ser humano. Então, Ifá Orunmila não é só o dono da bandeja da adivinhação. Não.
Ifá Orunmila é mais que isso. Muito mais que isso. Ifá Orunmila, além de ser a única orixá que tem a adivinhação, que tem a possibilidade de descobrir, que tem a possibilidade de iluminar, que tem a possibilidade de orientar, e de falar sobre o passado, o presente e o futuro de um ser humano, ele é também a guia de todos os orixás. Não há um orixá que não abaixe a cabeça para o Ifá Orunmila. Não existe. Até mesmo Obatalá, que é o mais velho de todos os orixás, abaixa a cabeça para o Ifá Orunmila. Porque quando Obatalá desce para o Ilhaie, que deu para ele aquele batom de poder que chamamos o Pai Rangé, foi Ifá Orunmila. Foi Ifá Orunmila. Na realidade, o poder que o Obatalá usou no Ilhaie vem de Ifá Orunmila. Todos os orixás recebem ordem de Ifá Orunmila. Sobre a bandeja da adivinhação, temos várias maneiras de adivinhar. O que é chamado o jogo. Tem mais pessoa que conhece, muita pessoa conhece mais o buzo, que é uma propriedade, que é uma presente que Ifá Orunmila deu para a mulher, a esposa dele, Oxum. É por isso que, dentro da cultura tradição Yorubá, aqueles que têm a autorização de jogar o buzo são chamados Omoloxum, filho do Oxum. E aqueles que têm a possibilidade de jogar outras coisas, porque tem várias coisas que eu vou citar daqui a pouco, se chama Àwọn Alagbebigba. E temos também aqueles que têm a autorização de jogar Opeleifá, de jogar buzo, de jogar todos os meios, os E15, Babalawo. Que veio dizer o quê? Babalawo. Vou falar isso no próximo vídeo. Então, Ifá Orunmila é aquele orixá que tem a capacidade, que tem a propriedade. Ele é a única orixá que tem a possibilidade de adivinhar sobre o futuro de um ser humano, de orientar. Ele é a única que sabe sobre o passado, o presente e o futuro. Tem vários meios de jogar, de fazer um jogo, de fazer essa adivinhação. A primeira, a pessoa deve ser uma pessoa capacitada, óbvio. Aí temos a forma mais antiga, muito antigo, que é os E15. Muito antigo são os E15. Depois dos E15 temos o Opeleifá. Depois do Opeleifá temos os buzos. Depois dos buzos, temos aqueles que usam areia, temos aqueles que usam água. Então, todos esses meios aí vêm de Ifá Orunmila. E a cada um deles tem uma história. Porque os E15 tem uma história, tem uma Itã, tem um motivo. Porque o Pelé, de onde vem o Pelé? Tem uma história, tem um motivo. Tem uma história, tem uma Itã. Porque os buzos? Tem também. Porque as areias? Tem também. Porque a água? Tem também. Tem também aqueles que usam ossos para fazer jogo. Mas tudo isso está ligado aos odus. Não há como fazer um jogo sem conhecimento dos odus. Temos 16 odus principal
que tem também os sobres Odus também. E os 16 Odus principal são os filhos do Orunmila. Então, para poder chegar nesse meio da adivinhação, eu preciso falar para você primeiramente sobre os Odus. Os 16 Odus que temos são os filhos do Orunmila que ele teve com a esposa dele, Odu, que desceu do Orun para o Ilhaie, mas que ficou por um pouco tempo. Os 16 Odus são os últimos orixá a descer para o Ilhaie, porque a cada Odu também é uma orixá. E a cada vez que acontece um jogo, a cada um desses Odus aparece. São eles que orientam, são eles que falam, são eles que dão indicação sobre o assunto, o motivo por qual a gente está solicitando a orientação. Temos o total 456 Odus, que tudo babalau deve saber. Todo ser humano que se chama sacerdote, o babalau, o loye, o babaonifa, deve conhecer, deve memorizar todos os 456 Odus. Saber a cantiga dele, a tradição dele, a orientação dele, os orixás envolvidos, porque na cada Odu tem um orixá envolvido. Os orixás envolvidos, os rituais a fazer, os ebó, sacrifício a fazer, os animais que devem ser usados, a orientação, os preceitos e as regras de cada sinha, de cada sinha de Odu. Ele deve saber sobre tudo os 456. Isso não é uma coisa que se olha no papel, é uma coisa aqui. Agora, para jogar, para fazer um jogo, para aproveitar, para usar uma parte do poder de Ifá, tem que passar por iniciação, tem que saber fazer, tem que ter uma formação. Que seja que você quer jogar com os Equins, que seja com o Pelé, que seja com o Buzo, tem que passar por um ritual bem feito, tem que passar por uma formação, que tem um tempo determinado para isso, tem que passar por uma prova, tem que ter a aptitude de fazer aquela coisa. Aqueles que jogam o Pelé são chamados babalao. Aqueles que jogam 15 são chamados também babalao. Mas aqueles que jogam buzo são chamados homoloxum. Por quê? Vou explicar para você. Orunmila, quando desceu para o Ilhaie, ele teve como esposa no Ilhaie, lá de Kandiure e Oxum. Quando ele se casou com Oxum, ele morava com Oxum. Mas Orunmila, a cada dia, ele faz uma coisa que a gente chama o Kualade. Ele sai da casa para poder ajudar os outros, para poder consultar os pacientes dele, para poder visitar os povos dele. Então, Orunmila sai de casa, tem povo, tem pessoas que vêm procurar ele em casa. Mas ele não está em casa. Então, o que ele fez? Ele deu para a esposa dele, Oxum, 17 buzos. Para poder fazer o quê? Para poder consultar, para poder ajudar aqueles que vão procurar ele em casa, mas que ele vai estar ausência. Aí ele ensinou a esposa Oxum, formou a esposa Oxum, explicou tudo para ele com detalhe, para que ele possa fazer isso com dignidade. E a cada vez que algumas pessoas procuravam ir Orunmila em casa e que ele está ausente, a esposa dele, Yeye Oxum, cuidava das pessoas.
jogar pelo buzo. Esses 17 buzos são 16 para jogar e uma que é chamado iranche, que é aquele buzo que a pessoa que vem, se eu posso chamar isso a paciente, vai pegar e conversar falando o porquê ele vem jogar. É a partir desse momento que somente a Omoloxum que tem direito a jogar buzo. Quem é o Omoloxum? O Omoloxum é alguém que tem Oxum assentado ou que se iniciou para Oxum. São eles que são chamados Omoloxum. São eles que têm o direito de jogar o buzo. Claro que hoje em dia não é respeitado, mas dentro da comunidade iorubá, dentro da cultura e tradição iorubá, é escrupulosamente respeitada. Então, são esses diferentes meios para qual pode-se fazer um jogo, e tudo isso pertence à Ifá-Orunmila. E Ifá-Orunmila, além da deviação, do poder da deviação, ele tem o poder de corrigir o riburuku do ser humano. Ele tem o poder de melhorar a vida do ser humano, mesmo se o rio da pessoa é completamente péssima. Ifá-Orunmila é a orixá que orienta todos os outros orixás. Ele é a guia de todos os orixás. Quando uma pessoa vai se iniciar para a orixá, que vai dar orientação? É Ifá-Orunmila. Para quem o orixá já vai fazer recurso? É Ifá-Orunmila. Que vai informar como, a maneira de fazer esse ritual é Ifá-Orunmila. Quando uma pessoa está com uma situação difícil, que vai orientar pelo qual o orixá tem que fazer uma obrigação, uma oferenda, é Ifá-Orunmila. Então, Ifá-Orunmila é o ponto de recurso de todos os outros orixás. Então, para resumir tudo o que eu falei agora, Ifá-Orunmila é uma orixá muito importante na vida do ser humano. Que seja no Ilhaie e no Orun, ele é muito importante. Ele é o testemunho do destino do ser humano. Ele é a guia de todos os orixás. Ele é o único orixá que tem a capacidade de arrumar o riburuku de um ser humano. Ele é aquele orixá que tem a possibilidade de conseguir de ajudar um ser humano até a bênção de um orixá. Dentro do culto de Ifá, dentro dos rituais de Ifá, dentro da crença de Ifá, tem todos os outros orixás que faz parte do culto de Ifá. É uma pessoa que cultua todos os 201 orixás que existem.